Olá, pessoal! Bem-vindos a esta análise visual da segunda metade do livro de Êxodo. O que a gente vai fazer hoje é desvendar, de um jeito bem lógico e estruturado, as conexões incríveis que existem por trás dessa narrativa milenar. Para quem quer entender não só a história pela história, mas o significado real por trás da construção do tabernáculo, a gente vai mapear exatamente como esses textos antigos apontavam para uma realidade infinitamente maior. Vamos direto ao ponto, destacando uma enorme virada de chave no texto. Os primeiros 18 capítulos tratam puramente da libertação do Egito. Mas a partir do capítulo 19, o foco muda drasticamente da libertação material para um tema muito mais profundo, a habitação divina. O alicerce de toda a teologia que a gente vai examinar hoje se baseia exatamente nessa transição monumental. E o segredo para entender toda essa estrutura se resume a uma única palavra: Mishkan. É esse conceito que ancora todo o nosso estudo hoje. Não estamos falando só de uma simples tenda no deserto, não. O significado literal desse termo hebraico carrega a ideia central do próprio Deus fazendo morada ali, no meio da comunidade. É, literalmente, a arquitetura do encontro. Aí fica aquela pergunta no ar. Depois de ser liberto da escravidão, o que vem a seguir? É uma pergunta que estabelece o grande dilema da narrativa. Afinal, liberdade sem propósito ou sem guia pode facilmente virar um caos. E é fascinante ver como a estrutura de Êxodo faz a ponte perfeita para responder a isso, substituindo as correntes da escravidão pelos laços de uma aliança. O nosso roteiro de hoje passa por 5 etapas. 1. Da libertação à habitação. 2. A lei e a aliança. 3. O mapa do tabernáculo. 4. A queda e a intercessão. E 5. A construção e a glória. Vamos à primeira parte, da libertação à habitação, onde a gente estabelece o alicerce teológico dessa história. Logo de cara, o texto mostra uma transição que é um verdadeiro divisor de águas. Se no começo do livro a gente via puramente um sacrifício libertador através do cordeiro, agora a coisa ganha novas camadas. Jesus passa a ser revelado de uma forma muito mais completa, como o mediador definitivo de uma aliança e, em última análise, como o verdadeiro templo onde esse encontro entre o humano e o divino de fato acontece. Entrando na segunda parte, a lei e a aliança, que cobre os capítulos 19 a 24. E aqui a gente vê um contraste teológico gigantesco. De um lado, temos Moisés, subindo e descendo a montanha como mediador terreno entre um Deus santo e um povo falho, trazendo uma lei que apontava os erros. Do outro lado, o contraponto perfeito, o mediador superior de uma nova aliança. Alguém que não anula a lei, mas a cumpre perfeitamente e traz a graça que capacita a obediência. Tem uma ligação histórica incrível acontecendo aqui também. Em Êxodo 24, Moisés ratifica o pacto aspergindo sangue físico sobre o povo. Isso se conecta diretamente com o momento da última ceia. Lá, Jesus estabelece a nova aliança dizendo: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança." É como se as antigas sombras finalmente ganhassem vida e forma. Avançando para a parte 3, o mapa do tabernáculo, dos capítulos 25 ao 31. Sabe qual é a realização definitiva do Mishkan? Não foi no deserto. O próprio apóstolo João usa a raiz dessa mesma palavra para descrever a encarnação. Quando a divindade e a humanidade se encontram em perfeição, o verbo literalmente tabernaculou ou fez morada entre nós. É a tenda divina caminhando aqui na Terra. E é fascinante porque cada móvel lá dentro funciona como um mapa super simbólico. A arca é exatamente o ponto onde a rígida lei encontra o propiciatório da misericórdia. A menora e a mesa apontam direto para títulos que a gente conhece muito bem: a luz do mundo e o pão da vida. E o véu, aquela cortina espessa, representava a própria carne de Cristo, rasgada para abrir um novo caminho. É um mapa cristológico em formato de mobília. Chegamos à parte 4, a queda e a intercessão, capítulos 32 a 34. Aqui, a história atinge um clímax de falha humana, com o bezerro de ouro. Diante da iminente destruição do povo, o drama toma conta. Moisés age como um advogado fiel, literalmente se colocando na brecha e oferecendo a própria vida para poupar a comunidade. Essa atitude ousada aponta diretamente para a nossa necessidade de um advogado perfeito e definitivo. Alguém que, de fato, entregaria a vida para restaurar a comunhão. Esse episódio também traz um detalhe muito forte sobre como a glória de Deus se manifesta. A consequência da intercessão de Moisés foi que ele desceu do monte refletindo essa glória divina, mas de um jeito que precisava ser contido com um véu, por causa da fragilidade das pessoas. Já com Cristo, a narrativa quebra esse paradigma. Ele não apenas reflete,
Ele é o próprio e absoluto resplendor da glória, revelado sem véu nenhum. Vamos para a nossa última etapa, a parte 5, a construção e a glória, indo do capítulo 35 ao 40. Imagina só o desafio de erguer um complexo super detalhado, coberto de ouro, no meio do nada, sem energia elétrica ou tecnologia. Bezalel, o artesão encarregado, precisou ser divinamente inspirado e cheio do espírito para levantar essa estrutura temporal. Paralelo a isso, a gente tem Jesus, o arquiteto fundamental, construindo um novo templo. Só que esse não é feito de tecidos ou metais, mas de pedras vivas, formando a própria igreja. E a história não termina só com a entrega da obra pronta. Tem que ter ocupação. A progressão é linda. A glória Shekinah de Deus desce e enche primeiro aquela tenda física. Mais tarde, como a gente viu, essa glória passa a habitar a pessoa de Jesus e a etapa final dessa progressão é que, através dele, essa mesma presença permanente passa a habitar o seu próprio povo. A dinâmica de tudo isso não parou no tempo. O tabernáculo não era estático e a presença de Deus também não. No passado, era a nuvem física que guiava a comunidade pelo deserto. Hoje, é o próprio Cristo que atua como esse guia no presente, direcionando os passos no meio dos nossos desafios atuais, com um alvo futuro super claro, alcançar a verdadeira Canaã celestial. O que nos traz àquela grande e profunda questão que paira sobre todo o livro de Êxodo, do início ao fim. As leis, as alianças, a arquitetura elaborada, os sacrifícios, tudo isso existia por causa de uma única, enorme barreira que precisava de uma solução. Como a santidade absoluta poderia conviver com a falha humana? A resposta final para essa barreira é magistral. Todo aquele sistema terreno funcionava como uma sombra. A verdadeira solução é uma resolução tripla e perfeita. O abismo entre o divino e o humano é superado por Cristo, que é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote que intercede, o sacrifício perfeito que purifica e o próprio templo onde essa habitação eterna acontece. A grande lição aqui é que a arquitetura da presença de Deus sempre teve um design muito maior do que se podia enxergar no deserto. E aí fica a reflexão final. Como a gente tem se relacionado com esse templo definitivo nos dias de hoje?